eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo a doutora Ana Cláudia Onoui, ortopedista e médica do esporte, reconhecida por uma prática humanizada e baseada em ciência. Sua atuação combina prevenção, performance, reabilitação e a qualidade de vida, ajudando pacientes de todas as idades a se movimentarem melhor e viver com menos dor e alcançarem bem-estar com segurança. Ana, um prazer te receber aqui, doutora. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Com certeza vai ser uma conversa inspiradora e transformadora para todas as pessoas, porque eu acho que o movimento ele é extremamente importante na nossa vida. Eu vivo a vida em movimento. A todo momento estou fazendo alguma coisa diferente e você cuida disso, né? Você cuida do movimento das pessoas, claro que na forma científica aqui, da saúde. E eu queria que você contasse um pouco, né? Como é que você começou tudo isso, como é que começa a história da doutora Ana pela ortopedia, pela medicina, principalmente focada no esporte. A minha história começa sendo atleta. Eu fui nadadora, sim, profissional, né? Federada durante a minha adolescência, minha vida mais jovem, e aí quando eu fui fazer medicina eu sabia que eu queria para alguma área que me levasse para isso, e aí eu fui para ortopedia. Então minha primeira graduação, minha residência é de ortopedia, porque eu sentia que ali eu conseguia ajudar as pessoas a se movimentarem mais, a se recuperarem de lesão, a não terem tantas lesões, mas no final da residência são 3 anos, eu comecei a ver que eu estava apagando fogo, então tratando lesões que já existiam. E aí eu comecei a ver que talvez a parte da medicina esportiva me permitisse prevenir essas lesões antes delas acontecerem. Então esse foi o meu funilzinho para chegar onde eu tô. Hoje eu trabalho muito com gestante. A gente estava conversando ali antes, né, sobre maternidade. Acho que foi uma coisa que me atravessou muito. Então a maternidade veio como entender essa parte do movimento na gestação, atividade física na gestação, como voltar a isso depois que a sua vida é transformada, né, pelo nascimento de um filho. Eu acho que esse é o caminho agora que ainda pode continuar ainda caminhando. Olha que interessante. E ela trouxe uma dica aqui do como voltar, né? Vou te abrir aqui alguns desafios, porque olha, você é assim, a gente conversa e a gente vai contando de tudo. Eu, por exemplo, tive um bebê faz 1 ano, ele está com 1 ano e 2 meses. Na gestação, eu até comecei fazendo exercício. Quando chegou nos últimos dias, assim, eu já não conseguia mais. Mas eu senti uma coisa, se eu dançava e me movimentava, me fazia bem. E outra coisa que eu fazia, eu ia para a piscina. Na piscina eu ficava lá em movimento, eu brincava que eu não precisava mais de piscineiro, porque eu ficava limpando a piscina. Eu andava com aquela redinha e eu tirava todos os bichinhos da piscina ali. 5 horas da tarde baixava aquele sol e ficava lá. Eu ficava umas 2 horas na piscina limpando, porque a barriga ficava tão pesada que era uma forma de eu aliviar e relaxar. Não sei se isso está na sua linha de atendimento, mas sim, foi uma coisa que eu comecei a fazer. Mas o desafio é voltar a treinar, porque não é só pelo aspecto físico, né? É um aspecto psicológico também. Tem hora que eu falo, será que eu vou treinar ou eu vou curtir o meu bebê no meu tempo que me sobra? Não sei se tem uma correlação, como é que você lida com isso? Se é que você lida com isso ou com seus pacientes? Eu acompanho as minhas gestantes, né? Então eu vou ver elas na última consulta ali no 3º trimestre, perto delas ganharem bebê. E elas sempre me perguntam, e aí quando eu volto? Eu sempre respondo, você vai voltar na hora que for para você voltar, na hora em que você consegue se olhar, porque você passou por isso, sabe? Começo da maternidade é um turbilhão. Você se anula um pouco porque tem que se anular, porque a demanda é muito grande. Em algum momento, para algumas mulheres vão ser com 8 semanas, para algumas com 3 meses, para algumas com 1 ano, você respira e fala, ok, acho que agora eu tô disposta, eu tô pronta para me olhar um pouquinho. Acho que esse é o timing de voltar, mas é super importante, assim, quanto antes você conseguir, antes você arruma uma atividade física para, né, se sentir melhor fisicamente, para se sentir melhor de cabeça também, para estar melhor para o seu bebê. Acho que essa é a resposta, assim. E da gente estando melhor com a gente fica melhor para o nosso bebê. Então, é entender que precisa, às vezes, abrir mão daquele tempinho a mais, se isso for te fazer bem. Olha que interessante, né? E como é bom ouvir isso de um médico. Uma doutora aqui que ela está passando para a gente que a gente tem que respeitar também o nosso tempo. Não é nada imposto. E já foi aquela fase, não, você tem que fazer isso, é imposto desse jeito. Claro que você tem que focar na sua saúde, no seu bem-estar, mas você olha muito também a parte psicológica aqui na hora que você tem essa leitura, né? E mostra que você é uma médica diferenciada, porque para olhar como um todo é muito importante. Eu acho que falta isso na medicina, né? Esse cuidado, esse toque de como é que eu olho aquele paciente como um todo e não simplesmente qual é a regra que tem aqui, né?
Eu acho que na hora que você me apresentou, você falou muito sobre ciência. Eu acho que isso é extremamente importante. Assim, medicina baseada em evidências é essencial. Só que a gente precisa pegar todo esse conhecimento, todo esse protocolo e tentar aplicar da melhor forma possível para cada um. É isso, o resguardo dura 40 dias, vamos arredondar. Mas não é toda mulher que está pronta para voltar para uma atividade física com 40 dias. Não é toda mulher que tem cabeça para voltar com 40 dias. Tem mulheres que às vezes podem voltar antes, tem mulheres que vão demorar um ano para conseguir, né, se assentar nessa nova vida de maternidade e conseguir voltar a fazer alguma coisa. E tem alguma dica para ela voltar? Aqui, putz, tá um ano lá, eu tô tentando e não volta a treinar, fica naquela dúvida. Tem algum passo, alguma dica que você dá para ela? Olha, tá na hora de começar, vamos por aqui. Tem alguma coisa que você possa orientar, inclusive para as mulheres gestantes que estão nos assistindo ou as que também já tiveram seus bebês e querem voltar à atividade física? Então, minha resposta técnica é: estejam liberadas pelo seu médico, né? Principalmente por pós-parto recente, liberação, tá tudo certo, cicatrizou, tá tudo bem. Segunda coisa, ver o que ficou dessa gestação. Como que ficou diástase, né? Que é aquela separação ali dos músculos da barriga, como é que tá o assoalho pélvico, aquela musculatura que aguentou o peso na gestação o tempo inteiro. Mas a dica mais prática é simplesmente vá. Vá. É um dia depois do outro. Ah, hoje eu consegui, não fui mais 4 dias. Tudo bem, você foi um. Semana que vem consegui 3, mas os outros, tudo bem. É ir todos os dias um pouquinho. Diástase, você trouxe um ponto muito importante. O que a gente tem que tomar cuidado com a diástase para poder treinar? Porque eu lembro que eu não podia fazer abdominal por causa da diástase e muitas mulheres não sabem disso, né? O que elas têm que ter de atenção? Então, primeiro, né, o que é a diástase? Diástase é uma separação entre os músculos do abdômen, bem aqui no meio, que tem que acontecer durante a gestação. Porque senão a barriga não tem para onde crescer. Então, se a musculatura não separa, o útero não cresce, o bebê não cresce. Mas o problema dela é quando ela se torna pouco funcional. Então, na gestação ela cresce, depois ela evolui, ela diminui um pouquinho. Algumas mulheres ficam com uma residual maior, outras menores, mas o importante é que o abdômen funcione. Que essa diástase, essa separação que ficou, não torne o abdômen incapaz de ser uma cinta contentora. Porque é isso que o abdômen é, toda essa região do core, que a gente chama, é uma cinta de contenção para a gente manter postura, para a gente manter os órgãos no lugar. Então, ela acontece, realmente, alguns exercícios pioram a diástase durante a gestação. Então, o abdominal tradicional, né, o sentar e dobrar o tronco, em geral, ele sobrecarrega muito essa região. Então, a gente troca, a gente não deixa de fazer abdominal, mas a gente troca para outros estímulos que vão trabalhar essa musculatura sem sobrecarregar tanto a diástase. Excelente. E esse é um ponto muito importante, né? Porque a mulher, ela não tem a informação e quando não tem a informação é mais difícil, porque você acaba fazendo alguma coisa errada. Então, mais uma dica aqui da doutora Ana, ficar atento com relação à sua diástase, se você teve bebê e tem que esperar ela voltar. Tem um limite para voltar? Tem uma quantidade de dedos da diástase? Não. Não, a gente mede, existe um tamanho em que ela se torna mais disfuncional, mas diástases menores, em dedos, a gente avalia a funcionalidade. Porque às vezes ele pode ficar residualmente separado, e aí é uma questão estética. Tem mulher que se incomoda muito, e a correção vai ser feita não tanto pela função, mas mais pela aparência. E tem algo que você orienta para ajudar a fechar a diástase dentro do seu processo de atendimento? Reabilitar esse corpo, trabalhar, fazer todo o trabalho de fortalecimento, mas um fortalecimento bem específico para essa região, para a gente conseguir fortalecer essa musculatura e que isso reduza ou se torne funcional. Tem algum exercício que o público consiga fazer de casa? Tem um exercício maravilhoso que eu não vou conseguir demonstrar aqui, mas pode procurar ali no buscador, chama Pall of Press. Depois a gente pode até colocar uma legenda. Perfeito. Que é um exercício que controla a rotação. Então você pode usar um elástico, você pode usar aquela polia onde faz tríceps, sabe? Então você afasta o elástico ou a polia de você, enquanto você tenta fazer com que o seu tronco não rode para dentro, porque ela vai te puxar para virar para o lado dela. Isso fortalece uma musculatura que chama transverso do abdômen, que é a musculatura mais importante para a gente fortalecer essa cinta mais profunda do abdômen. Excelente. Eu já vou procurar esse exercício, porque com certeza sempre vai ter alguma diástasezinha aqui que precisa melhorar. Tenho me cuidado, claro, tenho cuidado do meu corpo, mas é claro que a gente sempre tem para aprender aqui com pessoas que são especialistas no assunto, que é a doutora aqui no caso. E eu queria que você trouxesse para a gente um pouco das suas experiências, da sua formação e da prática da clínica que moldaram a forma de você enxergar esse movimento, né? Essa relação da saúde locomotora. O que foi mais importante para você durante o seu processo de aprendizado? Eu acho que é ver o quanto a atividade física, o movimento, realmente se impactam na vida das pessoas. Seja gestante, seja pós-parto, seja idoso, seja paciente jovem, seja adolescente, o quanto isso é importante para a saúde, para qualquer desfecho.
redução de risco de hipertensão, redução do risco de diabetes, redução do risco de dor nas costas. Então, tudo isso passa pelo movimento. Em algumas coisas mais importantes, outras menos importantes, assim, doenças que às vezes a gente acha que não tem relação nenhuma. Mal de Alzheimer. A gente não pode jurar que previne, né, o mal de Alzheimer você ser ativo fisicamente, mas é um fator de proteção. Então, até doenças que às vezes não parecem tão relacionadas com o movimento ele é capaz de reduzir o risco. Olha que importante, né? E o movimento, ele trabalha muito também a mente, né? Eu acho que quando a gente trabalha a nossa mente, a gente consegue atuar no nosso corpo como um todo, né? Então, eu acho muito interessante isso, essa mensagem que você traz de prevenir, cuidar. Óbvio que não dá para ter 100% de certeza, aliás, em nada na vida 100% de certeza, porque eu digo que só Deus tem essa certeza da nossa vida, mas o que a gente puder fazer para melhorar, para transformar, com certeza vai ajudar. Então, fica mais uma dica aí para você se movimentar, se exercitar, acompanhar também a doutora Ana aqui com os conteúdos dela para poder transformar aí a sua vida e, claro, se desenvolver na sua vida pessoal e profissional, porque quando a gente está bem fisicamente, a gente consegue fazer as outras coisas acontecerem, né? Sem dúvida, e a cabeça também, foi o que você falou, ajuda muito, né? Também a gente ter um tempo só seu, só um tempo que você deixa, né? A gente está muito conectado. Então, um tempo que você deixa um pouquinho todo esse excesso de informação de lado e deixa a sua cabeça se focar numa coisa, em treinar, seja lá o que for, dançar, limpar a piscina, fazer crossfit, fazer musculação, mas que a sua cabeça esteja focada em uma coisa só. Porque hoje em dia a nossa cabeça está focada em várias coisas. Você vai treinar ali no celular, respondendo o WhatsApp. Se puder não fazer isso, melhor. Exato. Tentar deixar o celular, ele fala, hora do treino, né? E colocar na agenda também, acho que isso é muito importante, né? A gente colocar na agenda. Sabe uma coisa que eu coloquei na minha agenda? A natação do meu bebê. Claro, quando eu estou em gravação tem dias que não dá, mas eu reponho a aula. Mas eu coloquei na agenda, eu quero ir com o meu bebê para a natação. Então, estou na minha agenda. É prioridade, porque tempo é uma questão de prioridade, né? A gente tem que entender o que é mais importante e ir encaixando. Então, está na minha agenda fazer essa atividade com ele. E é tão gostoso, é um momento de interação, de relaxamento e de ver o outro aprendendo. Que acho que isso é muito importante. Você também, que é mãe, com certeza deve ter passado ou passa por experiências como essa. E ver a importância da gestação e o quanto é importante a gente cuidar do outro também, né? Acho que para mim a maternidade se resume a isso. A ver uma pessoinha se descobrindo e crescendo e aprendendo é muito mágico, assim, é muito incrível. Eu sou suspeita. Eu sou aquela mãe que eu amo cada momento que eu vejo meu bebê crescer, falar mamãe, papai, babá, vovó, vovô. Au. E só melhora. E só melhora. Cada dia um olhar diferente, uma percepção diferente. E agora ele começou na hora que eu vou sair, ele fala, não, que não é para eu sair. Aí eu saio com aquele coração apertado, tipo, eu queria ficar. Mas eu tenho as minhas coisas para fazer e uma coisa que a gente conversou antes também, a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que olhar que a gente também é mãe do bebê, tem que se dedicar ao bebê, mas a gente também tem que ser nós, né? Ter a nossa vida, a nossa experiência. Eu acho que isso é muito importante, né? É um equilíbrio, né? Uma balança eterna que a gente sabe que paga um preço, mas também ganha muita coisa em retorno. Acho que excelente. Bom, estamos tendo uma conversa aqui cheia de dicas com a doutora Ana, mas agora a gente vai fazer uma pausa. Vamos para o break e já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos.
Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa que está incrível, a doutora Ana Cláudia. Ela é uma especialista na área do movimento, da ortopedia, médica. E hoje a gente está vivendo uma pandemia de dores crônicas. Tem dor em tudo quanto é lugar, todo mundo reclamando, é ombro, é perna, é braço, é tudo, né, doutora? E como é que as pessoas, elas estão assim, estão adoecendo? E a gente vê muito também doenças psicológicas, que claro, vão desencadeando também a doença do aspecto físico, né, de você sentir as dores. Como é que a gente consegue evitar isso? Como é que o movimento pode auxiliar? Como é que a sua área consegue atuar nesse assunto? Eu sempre falo que tudo que gira em torno de saúde, emagrecimento, hipertrofia, melhora de qualidade de vida, vai girar em torno de um tripé. Então é atividade física, alimentação e sono. E hoje em dia a gente quase não é ativo fisicamente, mesmo quem é ativo fisicamente é 1 hora do dia, assim, na melhor das hipóteses. A gente trabalha sentado, a gente se locomove sentado, a gente faz tudo não se movimentando. Alimentação, que mesmo quem se preocupa em comer bem, a gente sabe que a comida de hoje em dia não é de uma qualidade tão boa, que nem era há um tempo atrás. E o sono, que a gente realmente está todo mundo em déficit de sono, está todo mundo dormindo pouco. E está dormindo pouco porque também fica no celular à noite, né? Sem dúvida. E aí tem a melatonina que acaba sendo impactada. Você consegue falar um pouco sobre isso também? Claro, assim, higiene do sono, né? Então, como que a gente pode tentar melhorar a qualidade do nosso sono? A tela é uma questão super importante, então a luz da tela, ela interfere na produção que a gente deveria fazer de melatonina. Então não adianta nada tomar gummy de melatonina e ficar com o celular enfiado ali na cara. Você não vai conseguir fazer ela ter esse efeito. E o fato da gente estar exposto a muito estímulo, não é só a luz, né? O celular, ele está trazendo... Você está rodando uma rede social, você recebeu 70 informações em 2 rolares de página. Aquilo para sua cabeça é muita coisa. Então a gente conseguir descansar, então ficar longe da tela, fazer atividades que sejam mais tranquilas, a leitura, alguma coisa mais calma, evitar bebidas estimulantes, então café, cafeína, refrigerante perto da hora de dormir. Para quem pode, evitar atividade física no final do dia também é muito importante. E tentar fazer alguma atividade que te relaxe, para tentar melhorar um pouquinho a qualidade do sono e melhorar também o tempo de sono, né? Quanto tempo antes das telas a gente tem que ficar para dormir?
Idealmente, 1 hora e meia. Olha, 1 hora e 20 é bastante tempo. Factível, que é possível, 30 minutinhos. Tá. Da hora que você decide que você quer ir dormir. Quero dormir às 10. 9h30, luz baixa na casa, sem tela, que você precisa se distrair com alguma coisa, pega um livro físico. Ou até mesmo, tipo Kindle, porque ele não tem retroiluminação. O problema é essa retroiluminação da tela, que é a luz azul. Kindle não tem isso, então também é uma opção. Ah, que interessante. Eu não sabia dessa possibilidade do O Kindle pode ser usado. Ah, muito interessante. Olha, a gente pensa que está utilizando uma tela, né? Está utilizando uma tela, mas não tem Ele essa não luz tem a luz azul. azul. Ah, já gostei da ideia aí, ó. Fica a dica de presente de Natal. Um Kindle para leitura, muito bom. E eu também queria que você contasse um pouco de como você está vendo que a ortopedia ela pode ser um sinônimo que não é um sinônimo de cirurgia. As pessoas olham como sendo cirurgia. Todo mundo fala, você é médico ortopedista. Não, vim aqui na doutora Ana porque eu vou ter que operar. E não é isso, não é só isso, né? Você faz um tratamento olhando o corpo como um todo. Conta como é que é esse atendimento, como é que é esse atendimento da doutora Ana? A formação ortopédica é uma formação cirúrgica, ela é uma cadeira cirúrgica considerada. Só que, assim, são poucos casos de determinada doença, você falou de dor no ombro, de lesão do manguito, não são todos os casos que vão ser cirúrgicos. Eu, hoje em dia, já não opero mais. Então, eu clinico como ortopedista, como médica de esporte, eu já não estou mais dentro do centro cirúrgico. E eu vejo que, assim, a maior parte dos pacientes que chegam para mim com queixa, eu consigo resolver ali. Quando eu preciso, né, se é cirúrgico, eu encaminho para algum colega que opere. Mas a maioria dos casos podem ser resolvidos com reabilitação. Eu falo que o meu grande parzinho é a fisioterapia. Ah, muito bom. Então, você junto com a fisioterapia conseguem fazer um trabalho que você consegue recuperar aquela pessoa sem fazer uma cirurgia. Porque antes era tudo cirurgia. Eu não sei se era tudo cirurgia ou se o que chegava já chegava tão ruim que aí a única opção é cirúrgica. Perfeito. Tá? Quanto antes dor não é normal. Então, acho que essa é a primeira coisa que precisa ficar. Dor não é normal. Então, procurar alguém na hora que essa dor começa, porque você pode pegar a lesão ali no começo, e é uma lesão fácil de tratar, reabilita, fisioterapia e atividade física e segue a vida. Se você deixa o negócio indo ali, às vezes pode realmente virar uma lesão cirúrgica. Então, olhar de forma preventiva também essa área da ortopedia é super importante, né? E é muito interessante olhar isso, porque a gente nunca está preocupado em fazer um tratamento preventivo, né? E é uma característica do brasileiro, só vai no médico se realmente estiver doendo muito. Acaba que eu também sou um pouco assim de, não, se estiver realmente com dor eu vou. Mas, por um outro lado, eu busco fazer um tratamento com o nutrólogo, olhar as minhas vitaminas, tentar deixar o meu corpo em ordem, né? Tá mais harmonizado, porque me dá mais energia, mais disposição. Então, isso eu comecei a olhar com mais cuidado, que eu não fazia tanto antes. Mas dor em si, a gente, uma dorzinha aqui, vai deixando e não pode, né, doutora? Tem que ir atrás. Isso que você faz também é super um tratamento de prevenção. Então, cuidar do nosso corpo, cuidar de como está seu estoque de vitamina, como você está se alimentando. Isso também é uma forma de prevenir que, inclusive, lesões ortopédicas aconteçam. As lesões ortopédicas podem acontecer com mais frequência em pacientes que não se alimentam bem. Existem lesões agora, eu tenho tratado muito corredor de longa distância, triatleta, maratonista, tenho visto muita fratura por estresse, que é uma lesão de sobrecarga óssea, que é uma coisa que quando eu me formei lá em 2015 e acabei de entregar meu embaixo, era muito raro, a gente via muito pouco, eram realmente assim, ultramaratonistas, eram coisas muito pontuais. Hoje no consultório eu tô com, sei lá, 10 pacientes tratando, porque tem uma sobrecarga, tem um corpo que não descansa, mas também tem um corpo que não está bem nutrido, que não está bem, né, não está abastecendo o tanque e está querendo sair para correr 42 quilômetros. Então, isso é muito importante. Sem estar preparado. Não é só a parte do fortalecimento, a parte mecânica. Fortalecer, fazer físio, fazer musculação é extremamente importante. Mas se o carro não estiver bem abastecido, vai piar. Tem que olhar o corpo como um todo. E você acompanha, por exemplo, grupos de necessidades especiais, por exemplo, as gestantes, né, que a gente comentou, você acabou de falar também do esporte, mas as gestantes, elas passam por alguns mitos, né? Algumas situações difíceis. A gente comentou um pouco agora, anteriormente, no bloco anterior, sobre a diástase. Até ela me contou mais um exercício que ela vai mostrar aqui pra gente também. Quais são os maiores mitos sobre o exercício nessa etapa da vida? Eu queria que você contasse um pouco, porque é importante fazer, mas tem gente que fala que não pode. Não, acho que essa é a minha nova missão de vida, é espalhar para o mundo de que gestantes precisam ser ativas fisicamente. Existem pouquíssimos casos em que você realmente vai precisar ficar afastado da atividade física.
E não necessariamente ficar afastado da atividade física é não fazer nada. Às vezes a gente adapta, tem paciente que a gente indica fazer treinamento deitado. Fortalecimento, usa aquelas elastiquinhos para fortalecer deitado, porque tem algumas doenças da gestação que realmente evita ficar de pé. Mas ficar parada 100% sedentária é assim a exceção da exceção da exceção. Atividade física na gestação, como na vida inteira, ela vai trazer muito benefício. Vai trazer benefício na gestação, risco de doença diminuído, então diabetes gestacional, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, torna o parto mais fácil, torna a recuperação pós-parto mais fácil. Tem alguns estudos super legais que dizem que isso passa, inclusive, para o feto. São crianças que atingem os marcos motores, então o tempo de sentar, o tempo de engatinhar, o tempo de andar mais cedo, quando eles vieram de mães que se exercitaram durante a gestação. Eu me exercitei durante a gestação. Theo começou a andar com 1 ano. Ó, Eu posso dizer que pós-gestação eu não estou exercitando tanto, mas eu busquei fazer o quanto que eu podia de exercício para estar ali junto com ele. Não era nenhuma maratonista, nada do tipo, mas o básico eu fazia e sempre pensando nele. E confesso que eu comecei a fazer mais quando engravidei. Porque a minha preocupação já, para ele tem que ser bom, para a gente tem que ser bom, foi uma coisa que eu foquei. Isso é um mito super importante, que eu acho que muita gente fala e reproduz isso até no meio médico. Gestante pode fazer aquilo que ela já fazia antes. Mas se não fazia, não é hora de começar. É horrível isso, porque é justamente aí que você vai começar alguma coisa. Eu lembro que meu obstetra, eu tinha um obstetra, depois eu acabei indo para um outro obstetra, porque eu mudei a via de parto, né? E eles tinham me dito que até os 3 meses eu não podia fazer exercício. Como é que é isso? É um outro mito, isso é outra também coisa que a gente precisa desmistificar. O que acontece? As gestações, depende da idade, né? Quanto mais velha a mulher, essa taxa aumenta. Mas em torno de 20% a 25%, ou seja, até 1/4 das gestações, acontece um aborto espontâneo. As mulheres perdem essa gestação normalmente por uma malformação. Eram incompatíveis com a vida, então é uma questão cromossômica, e isso acontece nos primeiros 3 meses. Então já ia acontecer. Essa perda já aconteceria, mas por conta disso, existe muito medo no primeiro trimestre. Não pode fazer atividade física, não pode fazer drenagem linfática, descobri isso na minha gestação, tem lugar que não deixa fazer. Tudo em volta da gestante no primeiro trimestre parece um grande medo de uma perda gestacional, de um aborto, mas isso aconteceria com ou sem ou apesar do exercício, porque ele não acontece porque uma coisa que aquela gestante fez, isso gera muita culpa na mãe, isso é péssimo. Acontece porque, infelizmente, aquele feto era incompatível com a vida e essa gestação se interromperia de toda forma. Então, esses primeiros 3 meses é muito por medo, então não tem nenhum... E tem benefício fazer o exercício dentro. Assim, eu falei da redução de risco de hipertensão e pré-eclâmpsia. Isso acontece no momento em que a placenta está sendo formada. Então, você ser ativa fisicamente até ali, mais ou menos 3º, 4º mês de gestação, é quando a placenta está sendo formada. Quanto melhor formada ela é, menos risco você tem de ter uma pré-eclâmpsia. Então, se você tira a atividade física de jogo nos primeiros 3 meses, você perdeu essa janela de oportunidade. Olha que interessante. Então, não só é permitido, como é super importante se a gente for pensar numa gestante que tem risco de ter hipertensão. Muito interessante. Olha quantas dicas vocês estão tendo aí em casa. De repente você tem uma amiga gestante, você é gestante, passa essa informação para ela pensar sobre a atividade física, claro, que é acompanhada, se tiver algum risco, tudo tem que ser compreendido aí, entendido tecnicamente através de um profissional da saúde. E eu queria que você contasse também, entre os pacientes que você teve, quais são os comportamentos e hábitos que você identifica como os maiores sabotadores na saúde musculoesquelética? Olha, a primeira coisa acho que foi aquilo que você falou da questão do compromisso. A gente coloca muita coisa na nossa agenda, você tem que trabalhar, você tem que escovar dente, você tem que cuidar do seu filho, mas às vezes você tem um tempo para fazer atividade física, mas isso não entra. E aí a vida te atropela e você não fez atividade física, porque não estava ali como uma rotina, como uma prioridade. Claro que a gente sabe que nem todo mundo tem a mesma rotina, as mesmas 24 horas não funcionam igual para todo mundo, mas quando você pode, aquilo precisa entrar como uma prioridade para você não ter dor, para você conseguir trabalhar. Eu não faço atividade física porque eu trabalho muito. Eu sempre falo para você, tá bom, mas aí você vai se machucar, você vai travar suas costas, vai ficar 5 dias em casa, não vai trabalhar. É uma troca que não costuma se pagar no médio e longo prazo. Olha que interessante. Então, e eu fico refletindo. Eu falo que sempre quando vem alguém aqui participar do LPA, eu tenho que refletir com alguma coisa e vou aprender. Com certeza você aí de casa também está aprendendo. Então, se você não quer ficar em casa parado aí, sem cuidar do seu corpo, porque, por exemplo, como ela trouxe aqui pra gente, se você só trabalha, esquece de cuidar do seu corpo, uma hora o seu corpo vai falar que precisa parar e precisa ser cuidado, e aí você não vai trabalhar.
Então, tentar equilibrar realmente é super importante. E eu acho que o corpo e a mente têm que caminhar juntos, né? Então, para sua mente estar boa, seu corpo também tem que estar caminhando bem. E isso é super importante. E outra coisa que eu queria que você também contasse aqui pra gente, o que você vê de tecnologias que estão surgindo, coisas novas que estão surgindo, que podem também auxiliar no processo de reabilitação? Você usa alguma coisa? Muita coisa nova surgindo, assim. Quando eu me formei, né, não vou falar de novo a data para ninguém fazer conta, a medicina regenerativa, então a questão de célula-tronco estava engatinhando. Eu comecei um trabalho ali de mestrado nisso, a gente tinha muito pouca coisa. Hoje a gente já vê um uso muito maior, tanto de célula-tronco quanto de outras substâncias, para acelerar a regeneração de lesão de cartilagem, de lesão ligamentar. Muita coisa ainda está em estudo, não tem liberação para uso, mas deve ser liberado em breve. Isso melhora muito o prognóstico, né? Porque, assim, casos, por exemplo, de artrose de joelho. Quando eu estava me formando, a única resolução para artrose de joelho é colocar uma prótese. Tinha muito outro caminho. Ou você fica com dor, ou você troca a sua articulação por uma articulação metálica. Hoje a gente começou a ter mais arsenal para melhora disso, que não tinha 10, 15 anos atrás. Então, acho que é uma tendência dentro da ortopedia é a medicina regenerativa. Eu acho Muito extremamente interessante. E hoje você faz essa análise do seu paciente, entende se faz sentido ele fazer essa como chamam? Medicina regenerativa. A terapia em geral chama medicina regenerativa. E aí, utilizando essa medicina regenerativa, você indica ele para um profissional que usa essa tecnologia? Tem alguns colegas que trabalham muito bem com isso, mas assim, a primeira porta de entrada para um tratamento de dor sempre vai ser fortalecimento. Sempre vai ser atividade física, fisioterapia. Essa é a primeira porta que você vai. Não teve resposta com essa primeira porta, aí a gente começa. Precisa de cirurgia, precisa de um procedimento invasivo, uma infiltração, alguma coisa, uma questão de terapia regenerativa, que é um pouquinho mais nova. Então, a primeira porta sempre vai ser o fortalecimento. Por isso que eu bato muito nessa tecla do movimento, porque 90% dos casos se resolvem aí. Perfeito. Os outros 10% é que a gente vai procurar uma solução. E principalmente quando você olha as mães, né? As mães, as gestantes, não querem entrar em nenhuma cirurgia, muito pelo contrário. A todo momento tem que estar ali e evitando tomar medicação também, né? O quanto você consegue fortalecer, consegue melhorar, usar a fisioterapia sem tomar nenhuma medicação, porque eu lembro que na minha gestação, a todo momento, eu olhava se eu precisava tomar alguma medicação e se eu realmente tivesse que tomar, eu tomava, mas eu evitei, né? Porque isso também impacta um pouco a formação do bebê. Então, alguns remédios são seguros, mas ainda assim, quanto menos você puder usar, melhor. Porque a gente vai ver alguns efeitos mais médio prazo, longo prazo, então o que puder não tomar, melhor para você, com certeza. Excelente. Tem alguma dica que você queira dar para as pessoas voltarem a se movimentar? Porque tem um monte de gente que eu sei que está assistindo aí de casa, você deve estar aí olhando e falando, eu preciso fazer exercício. Estou ouvindo a doutora Ana aqui, eu preciso me cuidar. Qual a dica que você dá para eles? Eu acho que, assim, o mais importante é a gente pensar o que é mais importante para você na sua vida. A gente estava falando muito aqui de maternidade. Para mim, realmente é a minha família, o meu filho. Tem gente que vai responder o trabalho. E é isso. Se você não estiver bem fisicamente, isso que você mais gosta na sua vida, talvez não seja capaz de você estar na sua melhor forma ali. Então, uma mulher que tem filhos pequenos e às vezes não consegue fazer... Você ainda não configurou a message. Olha isso, a tecnologia querendo entrar na nossa conversa aqui. Mas é isso, talvez você não esteja na sua melhor forma para ser mãe ou para estar no seu melhor forma dentro do seu trabalho. Então, pega uma coisa que é muito cara, que é muito importante para você e usa isso como... Sabe aquela imagem do cavalinho com a cenoura pendurada na frente? Presta essa cenoura ali pendurada. E a tecnologia? Acabou aqui de a Siri querer entrar na nossa conversa, está querendo uma consulta aqui. Alguém está escutando alguma coisa aqui do que a gente está falando. E a tecnologia também pode ajudar? Tem alguma coisa que você consiga orientar com a tecnologia? Eu acho que hoje, principalmente pós-pandemia, a gente ficou muito mais voltado a trabalhar as coisas remotas. Então, a gente não, principalmente na minha área, medicina, a gente falava de teleconsulta, parecia um bicho de 7 cabeças. Hoje, principalmente para gestante, puérpera, coisas que eu não preciso pôr a mão, ortopedia é um pouco mais difícil. Eu preciso pôr a mão, preciso examinar, preciso tocar, entender o que está acontecendo. Mas para gestantes, então, ou mesmo para pacientes que querem emagrecimento, hipertrofia, eu consigo fazer esse atendimento remoto e não só eu como médica. Tem muito personal online, tem muito nutricionista online, então a gente consegue montar toda uma equipe de apoio que não exige esse paciente se locomover. Então, acho que a tecnologia veio assim, a pandemia trouxe algumas poucas coisas boas e uma delas foi isso. Excelente. Conversa maravilhosa aqui, mas agora a gente vai para o intervalo e já a gente volta.
LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos aqui para essa conversa que está maravilhosa aqui com a doutora Ana Cláudia. A gente está aprendendo, a gente está vendo o quanto a gente tem que se cuidar. Eu até no intervalo aqui estava mostrando, falando do meu ombro para ela, porque eu acho que a gente, quando encontra o médico, a gente sempre conta alguma coisa para o médico. É assim, você encontra as pessoas, então você é médico, então eu estou sentindo uma dor. A gente chama de consulta de corredor. Consulta de corredor. Acontece muito? Muito. Então ela já está acostumada. Eu acabei de fazer uma consulta do sofá aqui rapidinho com ela. Isso é muito bom. E eu queria que você contasse um pouco ainda para a gente, falasse um pouco sobre
como a tecnologia está impactando o mercado da ortopedia, inclusive tem a parte da biomecânica. Tem a parte que envolve avaliação funcional, terapias regenerativas e tudo mais. Como é que você está enxergando o futuro de tudo isso? Como é que vai ser um atendimento da doutora Ana daqui a alguns anos? O que você já está trazendo para dentro do seu ecossistema de atendimento? Eu acho que depois, né, da questão do online, né, do atendimento remoto, o que veio para mexer muito, a gente precisa aprender muito, é a inteligência artificial. Isso entrou não é só o ChatGPT, né? Então a gente tem muitas inteligências artificiais dentro da medicina para facilitar a questão de prontuário, para facilitar a questão de... Eu trabalho muito com a parte de nutrologia, então com a parte de avaliação de exames laboratoriais, de dieta, prescrição de alimentação, tudo isso tem sido muito facilitado com IA. Então a parte da biomecânica é importantíssima, então cada vez a gente consegue ver isso de uma forma melhor, não só avaliar de forma melhor, é ter uma interpretação melhor de dados por conta da IA. Então acho que isso vem só para somar, né? É claro que, como toda tecnologia, uma parte a gente ainda tem que ficar no analógico, outra parte a gente vai para a novidade, mas acho que tem muito a somar, acho que não a substituir de forma nenhuma, mas acho que a somar no atendimento. E hoje você já está usando a IA no seu trabalho? Eu uso a IA para prontuário. Ah, interessante. A captação de prontuário é uma coisa que facilita muito. Meu marido usa até uma coisa mais interessante, que ele deixa um microfone aberto. Então, em vez, porque eu ainda paro para anotar, eu tenho esse costume de senhora, de anotar. Isso vai gerando, ele gera um prontuário, ele já gera tudo aquilo, gera tudo que você precisa. E achei sensacional, mas eu ainda sou reticente, eu ainda gosto de um papelzinho. É bom. E é bom também você usar a IA para te ajudar, mas a análise é sua. Você ela é um recurso, médico, ela não é um fim. Exatamente. Eu vejo muito colega jovem usando a IA como base de conduta. Ela é muito boa para te gerar dados, para te achar coisas que você lembra, eu já li isso em algum lugar, eu não estou achando. Ela é excelente para vasculhar essa enormidade que é a internet. Mas a análise tem que ser sua. A análise tem que ser sua. Não, isso é perfeito. É uma ciência humana, a medicina é uma ciência humana. Olha que interessante, eu faço investimento no ecossistema de startups, né? E eu quis fazer análise de um pitch deck e pegar algumas informações. O pitch deck é um material que a startup apresenta para o investidor. Eu peguei aquele pitch deck e falei para a IA me ajudar a fazer uma análise nele, que eu falei, bom, minha percepção, quero ver como é que a IA analisa isso. E eu fiz uma pergunta sobre valuation. Ela me trouxe uma resposta de valuation, só que ela fez a conta errada. Só que eu percebi que a conta estava errada. Por quê? Porque eu conheço sobre aquele assunto. Então, na hora, eu questionei ela e ela falou, não, realmente, Lilian, você tem razão. Ou seja, uma IA errar um cálculo? E pode. Aí você fala, poxa... Ela não tem responsabilidade. Exato. E ela aí, não tem responsabilidade como você tem com o seu negócio e não tem uma responsabilidade com o meu paciente. Com o seu paciente. É ferramenta, não é fim. Porque ela interpretou uma informação que estava numa parte do material e uma que estava em outra. Então, ela ficou em dúvida. E aí, o que ela foi? Ela chutou. Ela colocou ali o que ela achou que era a probabilidade, era mais fácil. Óbvio que na hora que eu vi aquela resposta, eu falei, opa, peraí, aqui eu preciso tomar uma ação. Eu a corrigi, falei, não, você tem que fazer análise desse jeito. Ela já aprendeu. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Você, como médica, usando inteligência artificial, depois você vai entender se aquele prontuário está correto, se está tudo certo. Então, a tecnologia realmente é como você disse, tem que ser meio para a gente utilizar no atendimento. A gente vê hoje muitas coisas acontecendo na área da medicina, né? Onde, às vezes, a pessoa preenche o prontuário errado, que foi lá, fez um clique a mais e nem conferiu. A gente teve situações de medicação colocada errada, uma perda até de uma criança que passou aí na internet. É checagem. Se não tem checagem, e acho que a checagem também tem que ser de todo mundo, né? De todas as áreas por onde passa esse atendimento. Caso específico foi que nem falam sobre desastres aéreos. Desastre aéreo nunca é um erro. É uma sequência, uma somatória de erros que se acumularam no grande desastre. Esse caso especificamente dessa criança é uma somatória de erros que acumularam, que deram Eu lembro que eu fiquei tão chocada. Porque a gente é mãe, né? Porque a gente é mãe. E eu falei, meu Deus, esse pai e essa mãe... Não, a vida não volta. Não, eu falei, eu só pensei no seguinte, Deus, coloca a tua mão na vida desse pai e dessa mãe, porque não dá para imaginar passar por uma situação como essa. E sair, né? E sair dessa situação. Então, o que a gente tem que desejar para eles é muita força. Então, aqui no programa eu também desejo para vocês, pais que passaram por essa situação, força para que vocês consigam seguir. Porque realmente não é fácil, ninguém ia querer que isso acontecesse. Mas, enfim, a gente tem que entender que a tecnologia está aí como meio, mas a gente, como ser humano, tem que validar, tem que olhar e não pode deixar 100% na mão da tecnologia, porque a gente
é a mente de tudo que acontece. O médico é quem foi preparado e treinado e tem ali a percepção, tem o feeling de tudo que está acontecendo e tem que checar, né? E a individualidade, né? Então, já trouxe isso, né, no começo, quando a gente começou a conversar. Existem protocolos, existem fluxogramas, existem evidências, mas a gente tem que pegar tudo isso, tem que saber tudo isso, mas a gente pega, processa isso e entrega para cada paciente de uma forma. Cada paciente tem uma demanda, tem uma história, tem uma possibilidade, tem uma rotina, então você tem que entregar isso de forma individualizada. Não que você esteja ignorando as evidências, você tem que pegar aquilo e aplicar de uma forma possível para cada um. Exato. E a tecnologia é um meio, inclusive, para colocar informações aí, para armazenar informações, para te fazer um histórico, para te ajudar, prontuário, como você mesmo disse, né? Poxa, você tem todas as informações ali armazenadas, organizadas para ter histórico para o seu paciente. Você não vai lembrar de tudo de todos os pacientes, mas você tem um histórico ali, você vai analisar aquela informação. Então, eu acho que isso é muito rico, isso é muito importante. E eu queria também que você trouxesse para a gente o que as pessoas que ainda não entenderam sobre qualidade de vida, o que você gostaria que todos os pacientes soubessem? O que eles têm que olhar e cuidar e se atentar? Vou voltar para aquela história do tripé, porque eu acho que ela, para mim, ela norteia a minha vida pessoal e ela me norteia enquanto profissional, tá? Se atentar ao movimento que você gera no seu dia. Não precisa ser musculação. A gente fala de atividade física, parece que todo mundo tem que ir para academia. Pode fazer qualquer coisa, você pode dançar, você pode fazer crossfit, você pode fazer escalada. Tem pacientes das mais diferentes modalidades. Se atentar ao que a gente come. A gente não precisa ser o chato da marmita no casamento, sempre. Mas que você coma com uma qualidade melhor, então evitar desembalar, parece clichê, né? Mas desembalar menos, descascar mais, comer mais comida de verdade sempre que possível. Tentar descansar, tentar manejar estresse, que é uma coisa que hoje em dia está presente. É um fato que nós vivemos estressados. Mas a forma como você vai responder esse estresse é muito importante. Porque o estresse também afeta muito a nossa saúde, não só mental, mas também a física. Então, tentar juntar tudo isso. Claro que os pratinhos sempre caem, né? Você mãe, você sabe, eu sempre, para qualquer mãe, eu sempre dou essa imagem que a gente está equilibrando muitos pratinhos. Alguns sempre vai estar caindo. Mas tentar não deixar esses caírem por muito tempo. Tá? Porque senão isso impacta. Isso impacta e olhar para você, né? E olhar para a gente. Ela acabou de falar para mim, sabe o que ela vai fazer? Ela tá de salto aqui, maravilhosa. Só que ela falou, eu moro aqui perto. Ela trouxe um tênis, vou contar, tá? Ela tá caminhando para casa. Ou seja, maior exemplo do que esse. Eu não tenho carro desde 2013. Eu tenho uma bicicleta. Olha só. Bicicleta. Ontem peguei um toró em São Paulo, amaldiçoei um pouco minha bicicleta. Mas, em geral, eu gosto muito de ser ciclista. Olha que interessante. Você sempre focada na saúde, em se cuidar. E aí você é um movimento do dia. É um movimento do dia. E na hora que ela falou, eu falei, poxa, olha, ela tá dando o exemplo aqui. Ela vai fazer o movimento do dia. Não deu na agenda, mas tá ali, eu vou para casa andando. Isso é importante, por isso eu falei, não focar também só na academia. Eu entendo que tem pessoas que não tem. A pessoa sai 5 horas da manhã e volta 9 horas da noite, tem filho para fazer comida. A gente entende que não é todo mundo que consegue parar 1 hora para ir para academia. Mas tenta caminhar um pouquinho no seu dia, pega o fim de semana, se você puder. Não posso pagar uma academia. Pega uma bicicleta dessas de aluguel, né, que você consegue pegar por um tempo sem pagar. E se locomove um pouquinho, tenta andar um pouco, tenta pegar um saco de arroz, alguma coisa, se movimentar um pouco que seja, não precisa fazer perfeito. Quer dizer, o feito é melhor do que o perfeito. Então faça um pouquinho. E na sua visão, quais são as atitudes simples, acho que você está trazendo aqui para transformar a rotina de quem deseja envelhecer com mobilidade e também com autonomia, com energia, porque eu acho que o que a gente está fazendo hoje vai servir lá para frente, né? E também para quem já está idoso, tem alguma dica? Olha, eu sempre falo que a gente pensa muito em reserva, você trabalha muito com isso, a gente pensa muito em reserva financeira, em poupança, em guardar recursos, e a gente não pensa em guardar a coisa mais importante para a gente no nosso corpo, que é músculo. Já existe um conceito, para quem vê muito estética, poupança de colágeno, então fazer estimulador, mas a gente precisa lembrar que a gente precisa guardar músculos na idade, quando a forma a gente vai envelhecendo, principalmente nós, mulheres, a menopausa rouba um pouco da nossa massa muscular, e isso está, infelizmente, dentro do script da natureza. Mas quanto mais você tiver guardado na sua vida jovem, adolescente, adulto jovem, você tem mais para perder e você consegue reter um pouco mais. Então, quanto mais você tiver, você perde ali um pouquinho que está previsto na idade, você consegue manter uma massa muscular maior. Isso tem a ver com a qualidade da sua vida, a qualidade da sua mobilidade. Eu sempre falo para meus pacientes, mas eu não gosto de fazer academia. Tudo bem, mas você quer ser um idoso que não consegue carregar sacolinha de mercado? Que precisa ter ajuda para levantar num vaso sanitário? Então, essa massa muscular que a gente constrói agora é a massa muscular que vai te permitir fazer as suas coisas com um pouco de autonomia, você não adoecer tão fácil,
Na pandemia, a gente viu muito isso. Quantos pacientes que entravam numa intubação, numa UTI, com mais massa muscular, saíam melhor, ou saíam, né? Não evoluíam a óbito e saíam com uma capacidade muito melhor depois. Então, não é só sobre estética, sobre se exercitar. Saúde. É sobre você ter reserva para o seu corpo aguentar os trancos da vida, seja ele uma doença, seja ele um envelhecimento. Olha, eu tô aqui e eu fico refletindo, né? Que coisas eu vou fazer daqui para frente. E esse é o desafio do LPA e você, gente, porque se você assiste os nossos episódios, com certeza você está vendo, em cada episódio você vai aprender alguma coisa diferente, você vai ser transformado, e eu falo que a cabeça da gente fica aqui, ó, pegando fogo a todo momento, porque tem um insight novo, tem uma dica nova. E que mensagem final você deixaria para quem quer viver com menos dor, mais saúde e viver com longo prazo, né? Movimentem-se, movimentem-se, caminhando no dia a dia, descendo 2 pontos de ônibus antes do seu destino, pegando uma bicicleta, se você puder fazer uma academia, ótimo. Se você detesta a musculação, procura um hobby, procura dançar, procura fazer uma luta, procura um box de crossfit, são coisas que tendem a ser mais prazerosas, mas se movimente para garantir a sua saúde no futuro, para garantir que você esteja bem para fazer as outras coisas que você gosta de fazer na vida. Excelente. Agora a gente vai fazer uma dinâmica. Eu vou te falar uma palavra, você pode responder uma frase ou numa palavra, tá bom? Performance. Esporte. Medicina. Me trouxe tudo que eu tenho. Prevenção. Melhor do que remediar. Longevidade. É essa a imagem da pessoa que chega aos 90 anos tendo autonomia. Mobilidade. Levantar de uma cadeira sem precisar de ajuda. Reabilitação. Essencial, mas o ideal seria que a gente não precisasse chegar nela e prevenir-se antes. Saúde. Movimento. Segurança. Ter um bom profissional para te deixar seguro. Propósito. Espalhar a palavra do movimento pelo mundo. Vida. Minha família. Que bom. Ana, prazer te receber aqui. Uma conversa maravilhosa. Agora eu vou te entregar um presente aqui dos nossos apoiadores. Quero que você veja, tudo preparado com muito carinho para você. Maravilhoso. Olha só, deixa eu te contar da Finca Própria. Olha essa garrafa. Olha o rótulo da garrafa. Olha, vou te contar uma coisa. De todas as questões de tripé, saúde, tudo, sabe uma coisa que eu não faço? É evitar álcool. Claro que eu não bebo em excesso, mas é um hábito que eu gosto, que eu tenho muito prazer. O vinho, ele é prazeroso. Prazeroso. Ele entra naquela questão do manejo do estresse, pertencibilidade, vida social. Eu gosto bastante, não é obrigatório, a gente pode fazer tudo isso sem álcool. Mas eu gosto. Muito obrigada. Obrigada. Finca Própria. A Finca Própria é a oportunidade de você se tornar dono de vinícola através de uma propriedade compartilhada inteligente. Então, segue aqui a Finca Própria que vocês vão saber mais sobre ela. E você viu que foi feito um rótulo com o seu nome? Eu achei que era Preparado da vinícola. da pessoa. Olha, gente, maravilhoso. Esse é o seu nome, e ao lado está o nome do enólogo, que é o Antônio Massa. Esse eu vou deixar guardado por um tempo. Preparado para você. Tem mais presentes coisa? aí, sim. Tá aí, né? A caixinha. Essa caixa foi preparada para você através da Alexandra Moreira, que ela olha o seu perfil. Normalmente ela acerta. Ela olha Posso o perfil. mostrar? Pode. A Alexandra é uma lindo. artista, ela prepara com todo carinho, olhando o perfil. Pequenas, coisas sucintas. É difícil você me ver usando coisas muito grandes. Lindo, lindo, lindo. Que Obrigada. E acho que também mais tem coisa. produtos para você se proteger aí. A gente estava falando sobre isso. Muito legal. Dux Defender para te proteger contra germes, bactérias. Eu deixo o meu no carro. O hidratante é ótimo. Não estraga o esmalte, porque normalmente o álcool ele estraga o esmalte. Então ele é perfeito. Eu tenho usado sempre, em todos os momentos. A Dux está sempre presente com a gente aqui no programa LPA e você. Maravilhoso. Falei que eu sou a louca da limpeza antes da gente entrar aqui. Então, você produtos vai de amar limpeza o são Dux. sempre uma coisa maravilhosa. Excelente. Obrigada. Você vai amar, tá usando o Dux. E deixa aqui para as pessoas te acompanharem as suas redes sociais. Meu Instagram é Ana Onoui, o meu sobrenome, então é fácil de me achar. No TikTok também acabo não alimentando tanto a rede, porque sou uma senhora. Mas acho que principalmente o Instagram. Estou começando um canal do YouTube. Também vai fácil, só procurar pelo meu sobrenome. E ali eu tenho compartilhado muito sobre atividade física, gestação, puerpério, perda de peso, hipertrofia. Então, que é tudo que eu acabo
gostando mais de falar. Excelente. Conversa maravilhosa a gente teve com a Ana aqui. E agora eu queria que você acessasse o QR Code que está aqui na tela para ganhar um e-book gratuito que vai te auxiliar no seu caminho. E também você vai concorrer a diversos prêmios do LPA e você. Também acompanhe o nosso programa no nosso site www.lpaevocê.com.br, no nosso Instagram, @lpaevocê, no meu Instagram, @Lili_Prima Albuquerque. Muito obrigada por nos assistir, nos acompanhar e nos vemos no próximo episódio.